Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Letícia Justus, eu trabalho aqui na Agência Curitiba de Desenvolvimento e eu coordeno o programa Curitiba Empreendedora, onde nós estamos nas 9 ruas da cidadania com os espaços empreendedor, aí fazendo a parte de formalização, orientação do microempreendedor individual. Então, toda a parte que envolve aí a criação do seu CNPJ, Letícia, preciso incluir uma atividade, excluir, mudei de endereço, é tudo lá conosco. Quem aqui é MEI? Alguém de vocês é MEI ou já? Ali. Isso. Vocês conhecem os espaços nas ruas da cidadania? Conhece? Então, a gente está lá à disposição, né? A gente faz toda a parte contábil, a gente dá uma olhada também, se tem pendências com débito, se precisa regularizar, fazer parcelamento, a gente tem essa assistência, ver os boletos, a declaração anual do Simples Nacional, que o prazo é agora, dia 31 de maio, não se esqueçam, tá? Para não ter que pagar a multa e depois ninguém quer gastar dinheiro à toa, né? E a gente tem também outros serviços que nós prestamos lá, como consultoria individualizada e personalizada, né? Então, vocês demandam, Letícia, estou misturando minhas finanças aqui, pessoais, com a da empresa, eu quero partir com o meu negócio para o e-commerce, não sei como fazer isso, estou perdida, preciso de um auxílio. Então, vocês falam as dores que vocês têm para a gente e a gente demanda para um consultor específico para tratar com vocês ali 1 hora sobre esse tema, essa dor. Então, a gente tem esse atendimento diferenciado lá nos espaços, as consultorias e também a gente tem toda quarta-feira essas capacitações que nós fazemos aqui ou online. E temos também a parte do acesso a crédito com o fundo de aval da Prefeitura de Curitiba. Então, quem aí busca, aqui não é só para MEI, é para micro e pequena empresa também e para produtor rural. Então, qual é a maior dificuldade para se conseguir um empréstimo? É ter um fiador, uma garantia, e a gente tem esse fundo que ele analisa aí toda a questão da pessoa, né, do dono do negócio, da empresa, e vê se fornece essa carta garantia para você ir daí nas cooperativas em busca desse empréstimo com juros diferenciados aí para vocês, tá? Então, hoje nós estamos aqui com a Cauana, nós vamos falar sobre comunicação assertiva, como influenciar seus clientes, e essa é uma parceria que a gente tem aí com o Sebrae há muito tempo, né? O Sebrae está conosco aí na parte de capacitação, das consultorias também. E eu já aproveito para fazer um convite para vocês para a semana que vem. Semana que vem nós teremos o Mutirão MEI, Micro e Pequenas Empresas, tá? Esse é um evento que a gente faz todo ano e ele vai ter abertura no dia 18, quarta-feira que vem, com uma palestra online, diretamente de Estocolmo, na Suécia, com a Paula Boarim, onde ela vai falar sobre desvendando o TikTok. Né? Vocês sabem que é aí a ferramenta aí que tem maior engajamento atualmente nas redes sociais, né? E ela é uma produtora de conteúdo credenciada do TikTok. Ela pode falar pelo TikTok. Então, o conteúdo vai ser bem bacana. E chamando vocês aí daí para o mutirão que vai ter no dia 19, quinta-feira que vem, lá no Mercado Municipal, das 9 às 17, tá? Onde a gente vai levar para lá todas as secretarias envolvidas na formalização da micro e da pequena empresa, vai ter Secretaria de Finanças ali vendo a questão de alvará, urbanismo, questão de como fazer a consulta comercial, está ali com algum problema, nós dos espaços formalizando e vendo tudo que é referente ao MEI, o Sebrae com as consultorias, a gente vai ter 8 instituições de crédito e cooperativas, então Banco do Brasil, Caixa Econômica, Garantisul, Sicredi, Cicobi, Copesc, Viacred e mais algumas, e também algumas empresas com soluções e ferramentas para o negócio de vocês, tá? Então vai ser na quinta-feira que vem, lá no Mercado Municipal,
entrada pela Rua da Paz, ali no setor de orgânicos. Logo que vocês entram pela Rua da Paz, já vai ter uma escada no mezanino ali de cima, tá? Então, das 9 às 17, convido todos vocês para estarem lá conosco. Vai ser um dia muito gostoso. E às 2 horas lá a gente vai ter o encontro de negócios. Quem não quer se conectar, fazer negócios aí, né? Então, é uma ótima oportunidade também. E eu vou passar agora para a Cauana. A Cauana vai dar continuidade aí com vocês, falando aí sobre a comunicação assertiva, como que vocês fazem para influenciar os seus clientes, tá bom, gente? Muito obrigada e aproveitem. Obrigada, Cauana. Letícia. Oi, gente, boa tarde. Quando o pessoal me convidou para vir aqui, sabe que o Vale do Pinhão, Letícia estava explicando para vocês, tudo que tem é incrível nesse contexto de network. Porque tem muitas organizações, tem muito dinheiro no mercado e às vezes nós não temos a solução que vocês têm. E a gente procura essa solução. E a agência faz essa conexão e muitas pessoas vão nos procurar e dizer assim, eu não sabia. Olha lá, comunicação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa comunicação. Mas aqui tem absolutamente tudo que um empreendedor precisa. Tudo, desde a fase da ideação, estou começando, estou pensando, tenho que criar meu CNPJ, preciso do cliente, preciso fazer essas conexões, preciso entender, formalizar. Tudo, gente, é tudo. E às vezes nós ficamos, né, que nem barata tonta aí procurando, não achamos, e quando na verdade está aqui. E aí muitas das vezes eu acho que é a falta de comunicação. E a gente não comunica direito, né? E esse bate-papo que eu vou ter com vocês hoje, gente, não é uma palestra, eu quero até que vocês troquem comigo, porque fica muito mais rico, né? Dividir experiência, trocar aí, porque eu tenho certeza que eu vou falar coisas para vocês, que vocês vão dizer assim, putz, eu já fiz isso, faço isso todo dia. Porque quando a gente fala uma comunicação assertiva para influenciar cliente, eu não gosto de separar a vida pessoal da vida profissional. Porque quem são os nossos clientes? Clientes, gente, é cliente da nossa casa, são os nossos filhos, o nosso marido, né, as nossas esposas, os nossos irmãos, os nossos clientes da vida profissional, os nossos clientes de dentro da organização. Oi? Então, tá bom, né? Então, quando a gente fala clientes, é um pouquinho mais abrangente e a gente vai um pouquinho mais a fundo do que só o business, tá? Porque hoje a gente não é só uma coisa, nós somos muitas. Então, neste momento, eu estou aqui com vocês, batendo um papo, mas eu não sou só isso. Eu imagino que vocês também não sejam só isso, são muitas coisas. E aí a gente, além de falar de comunicação, nós vamos nos conhecendo e entendendo como que a gente pode facilitar aí, ajudar uma a outras, para que a gente evolua, né, dentro do nosso negócio ou dentro da nossa vida mesmo. Então, assim, tem um mini currículo aqui, gente, eu também não gosto do mini currículo, olha que coisa louca. Por quê? Eu estou à frente da aceleradora Condor Connect, que é uma aceleradora de startup, e sou presidente do DNA de inovação, autora de alguns livros, professora da Universidade Federal, na área de inovação. Por que eu sempre olho para essa mini bio que todo mundo pede, e eu falo assim, pouco importa, realmente pouco importa. Porque o que realmente importa é a experiência que eu tenho do que eu vou conquistando nos lugares que eu estou. Então, assim, ó, o currículo, que ela tem MBA, é importante? Não. Agora, o que eu aprendi, qual a experiência eu adquiri fazendo MBA, isso é importante. Aquele título, não. Porque quando a gente está aqui, eu tenho certeza que vocês não olharam assim, ela tem MBA, ela é lá da aceleradora. Não importa para vocês. Vocês vão sair daqui hoje falando assim, só me interessou, realmente foi muito bom, porque o que ela tem de experiência me ajudou. Mas vocês não vão lembrar que eu tenho MBA, que eu escrevi livro, porque não é interessante isso não é importante para nós. Mas esse conhecimento, a gente sair daqui com certeza que essa tarde foi bem útil, que a gente aprendeu, que a gente consegue trocar, putz, é verdade, eu faço isso, não tinha visto, posso melhorar. Isso sim é que faz diferença. Então, quando eu trago essa mini bio, é para que vocês vejam no que eu posso servi-las, né? Aonde eu posso vir ajudá-los. Então, por quê? Sou professora da Universidade Federal, dentro do curso de inovação. Tem alguma coisa, alguma conexão com vocês que isso pode vir a favorecê-las? Então, eu vou servi-las. Dentro da aceleradora Condor Connect, a gente investe e desenvolve startups.
pô, Cauã, estou pensando em criar uma startup, conheço alguém que tem startup, eu posso servi-las? Então, talvez isso vá ser útil para vocês. Em algum livro, alguma coisa, é nesse sentido que a gente disponibiliza uma mini bio. Não com o título, porque, gente, ele pouco importa. E aqui no final, vocês já vão me conhecer, que vocês não vão nem lembrar o que eu faço. Isso realmente não é importante. Então, quando a gente fala de inovação ou de comunicação, a gente sempre trabalha sobre assertividade com 2 S's ou com C. Por quê? Aí já começa a parte da comunicação. Se eu não sei o que é uma coisa e eu não sei o que é outra, como é que eu vou comunicar? E eu gosto muito de trazer conceitos, porque os conceitos colocam cada coisa no seu quadrado. E aí, quando a gente sabe o que é cada coisa, a gente sabe se identifica com aquilo ou não. E às vezes nós não sabemos conceitos. E aí faz uma lambança, uma confusão, o pessoal está oferecendo, a gente está dizendo sim, a gente nem sabe o que é. Mas é porque o conceito não está muito claro. Então, comunicação assertiva, eu gosto de dizer ali, ó, acertar e fazer as coisas certas. A gente consegue o tempo todo? Claro que não. Mas a gente tenta o tempo todo? Claro que sim. A gente sempre está tentando. Mas assim, sou horrível porque eu não sei? Claro que não. Estou em construção, estou tentando, estou aí evoluindo. E como é que a gente consegue se expressar de forma clara, adequada e honesta? Também é fácil, gente? Não é, né? Quem é mãe aqui? Ah, que delícia, quase todo mundo. E quem é filho, todos nós, né? Vamos pegar essa comunicação de dentro de casa? Gente, eu sou mãe, tenho 2 filhos, um de 16 e um de 12. Sério, eu não sei me comunicar. E olha que eu acho que eu me comunico claramente, assim, e falo que é uma beleza. Eles ignoram, eles têm um botãozinho, não sei se é só na minha casa, na casa de vocês também, eles têm um botãozinho de tipo, não te ouço. Não estou te ouvindo, né? Não estou ouvindo nada que você está falando. E aí eu falo, às vezes, gente, sério, eu fui enganada por eles, eu moro numa casa que tem 3 andares. E lá de baixo eu ficava que nem uma louca. Cri, 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 cri. Aí uma vez, eu puta, né, desculpa a boca, lá em cima, lá embaixo, falei assim, fica aí, agora grita que eu quero ver. Sim, dava para ouvir tudo. E eles não ouvem. Eles simplesmente me ignoram. E ainda falam, ai, não ouvi. Veja, será que eu não me comunico bem? Daí hoje, agora eu deixo todas as portas abertas e falo, você está me ouvindo assim, não grito mais. Essa foi a minha estratégia lá em casa. Falo bem baixinho e bem claro. E tem uma frase que eu gosto muito, que o óbvio precisa ser dito. E a gente, na parte de comunicação, a gente acha que a pessoa já entendeu tudo e a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe o que você sabe. E não é verdade. Então, é óbvio. Sério que você vai dizer isso? Sério? É o meu papel, eu tenho que falar. Então, em muitos casos, as pessoas têm dificuldade de comunicação e elas precisam olhar para essas ideias e essas vontades e tudo que elas querem comunicar. Veja, quando a gente pega, dei um exemplo de dentro de casa, mas quando a gente está falando com um cliente, eu quero vender, mas eu nem sei exatamente o que ele quer comprar. Eu nem sei a história dessa pessoa, mas eu já estou lá louca para vender, né? Ou seja, eu estou falando, mas eu também não estou ouvindo. Nada que ela está falando para mim, nada que ele está comunicando comigo, porque na minha cabeça está assim, ó, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Mas calma. Sabe quando a gente fala de comunicação, primeiro, antes da gente comunicar, a gente tem que ouvir. E nós não sabemos ouvir. Nossa mente não foi programada para isso. A gente está o tempo todo aceleradaça e não está ouvindo o que a outra pessoa está nos trazendo. E aí, como é que a gente vai comunicar? Já nem parei para ouvir. Então, quando a gente trabalha um pouquinho com a comunicação, a gente fala muito sobre rever suas formas, apresentar suas ideias. Eu vou trazer muito exemplo do que a gente faz dentro da aceleradora, no nosso dia a dia, que nós estamos no meio. De um lado, startups, empreendedores que têm uma visão e um olhar. Do outro lado, nós temos empresários tradicionais que têm outra visão e outro olhar. E eles falam, gente, é uma loucura. Eles falam e não se entendem. E eu estou bem no meio. Quando chega startup lá na aceleradora, a gente apresenta para uma empresa tradicional,
Eles não querem saber quem são aqueles empreendedores. Eles querem saber se tem programador. Tem programador? Vou roubar para mim. Não tem? Então eu vou trazer para a empresa. Ou, veja, não olham, né? Não ouvem, não estão nem aí. Ou eles acham assim, pô, essa solução é muito boa, então eu vou enfiar aqui e virar um departamento. Escuta, você nem sabe se eles querem. Calma, ouça. Ou quando não, eles querem 90% da startup porque é um negócio tão bom, é meu. Né? Esse é de um lado as organizações falando, se comunicando. Do outro são os empreendedores que dizem assim, eu sou tão bom que eu quero 1 milhão. Né? Escuta, você nem se provou que você é bom, já quer 1 milhão. Ó, comunicando. Aí ele diz assim, veja, mas eu sou muito ágil, eu sou uma lancha quando você é um Titanic. E aí aquela empresa do outro lado diz assim, mas eu estou com 50 anos, você só tem 20. Ó, não comunicou. E muitas vezes, gente, quando eles falam assim, eu quero ser um programador, a startup se ofende. Quando não, eles dizem assim, adapta tudo isso aqui para mim. E a startup diz, não, eu já estou desenhada dessa forma, não vou fazer. Mas eles chegaram lá com o mesmo objetivo. Quando a gente reúne, de um lado, eu quero essa solução. Do outro, eu quero essa solução. E por que não dá certo? Muito não dá certo. Porque eles não comunicaram. Eles não conseguiram rever ali qual é as formas de apresentar o que eu quero. E nem sequer ouviram o que o outro lado quer. E aí a gente diz assim, nós precisamos saber ouvir. O tempo inteiro a gente precisa saber ouvir. Porque se a gente ouve, nós acertamos. Ou nós estamos mais perto de acertar do que de errar. Na maioria das vezes a gente erra. E aí, por quê? A gente já está acelerado, pensando no contrato, pensando no dinheiro, pensando na conta, pensando no filho, pensando em trocentas coisas. Menos naquela pessoa que está na nossa frente. Aquela pessoa que está ali, a gente mal olha para ela. Né? A gente só vai indo, vamos indo no fluxo, vamos indo na rotina aceleradaça. Amiga, se você quiser, você está tirando foto, depois eu disponibilizo, viu, gente, a apresentação, que eu passo geral para vocês, tá? Se vocês quiserem depois. Aqui eu gosto de falar assim, ó, a prática da assertividade pode ser um fator determinante para a diferenciação e sucesso das pessoas, uma vez que exercita a objetividade, a franqueza, relacionamentos abertos e profissionais. Aqui eu gosto muito de trazer, antes, o que nós víamos dentro das organizações? Competição. Quando a gente fala de inovação e dessa transformação que nós estamos vivendo, a gente hoje fala de cooperação. Não existe competição. Não dá para a gente competir quando a gente quer crescer, evoluir, melhorar. Então nós temos que cooperar. Quando a gente fala de cooperar, significa criar um relacionamento com a outra pessoa. Quando eu crio um relacionamento, gente, não é uma coisa fácil. Hoje vocês devem estar ouvindo nas redes sociais o engajamento. Vocês estão ouvindo muito sobre engajar. O que é o engajamento? É se relacionar. Quando você se relaciona, isso vocês me desmintam se eu estiver mentindo. Quando vocês têm um relacionamento com alguém e alguém diz assim, olha, contrata o fulano. Não conheço, mas diz que ele é bom, tem um currículo bom, contrata, não sei quem é. E tem aquela outra pessoa que você se relaciona, ela não é tua amiga, mas você tem um relacionamento, você acompanha, você entende o que ela faz, ela sabe o que você precisa. De quem vocês contam? De quem relaciona ou do currículo bom? De quem relaciona. Então, por que a gente precisa relacionar? E para relacionar a gente precisa fazer o quê? Ouvir, conhecer, entender quem é aquela empresa, quem é aquela pessoa, o que ela faz. Pode ser que eu não venha atender você hoje, mas pode ser que amanhã eu tenha alguma coisa. Sabe que esses dias eu ouvi uma palestra do Karnal, ele estava na Mercosul. Alguém teve a oportunidade de ir? Fantástico. E a gente tem muito disso, curitibano também tem muito disso. Eu sou o rei. A gente sempre se acha a última bolacha de pacote. Incrível como a gente se acha, né? E a gente esquece que a gente está aqui para servir. Então, aonde eu posso servir? Eu não posso olhar para vocês querendo vender o tempo inteiro. Eu tenho que olhar para vocês entendendo qual é a necessidade de você, a dor que vocês têm. A partir daquela dor, eu trazer uma solução para vocês. E vocês têm que fazer isso para mim também. Mas a gente só consegue isso quando a gente olha para o outro com um olhar de estou te servindo. Não é você que está
ali, o rei, ou tá, né, como o curitibano tá, gente, como o curitibano é sensacional, a gente tem que servir. Quando eu olho assim, eu estou servindo, sabe que lá na aceleradora nós temos 9 pessoas trabalhando com vários tipos de pessoas, empresas e coisas. E a primeira coisa que eu chego, quando o pessoal chega, eu digo, a gente serve o tempo inteiro. Se você se sente desconfortável em servir, você não pode estar aqui. Porque a gente serve pessoas. E aí o Karnal trouxe uma, que foi sensacional na palestra dele, que ele disse assim, a gente só pode usar o termo você sabe com quem você está falando quando você for velhinho e ter Alzheimer. Porque aí essa pessoa tem que te servir te lembrando quem você é. Antes disso, você não pode usar esse termo, achando que você é alguém superior. Porque se você tem um negócio, se você tem uma solução, se você tem um serviço, gente, você está para servir. Não tem outra explicação. E se a gente está para servir, nós temos que ouvir. E se a gente conseguir ouvir, a gente vai criando relacionamento. E a partir desse relacionamento, nós vamos comunicar e vender. Então, a gente, se até hoje vocês achavam que tinha alguém para servi-los, não. São vocês que precisam servir. Para se comunicar melhor, temos que exercitar a capacidade de ouvir, clareza e objetividade. Eu vou ler essa historinha para vocês, que é do Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um jurista e teve um papel muito importante. Gente, olha que loucura, que se ele não comunicava, imagine a gente. Que ele, né, vamos dizer que está num patamar diferente do nosso. A gente é réis mortais. E eu vou ler para vocês entenderem, porque tem uma linguagem difícil aqui. Ó. Um dia, Rui Barbosa, ao chegar em sua casa, ouviu um esquisito barulho vindo do quintal. Chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo, surpreendendo, tentando pular o muro com seus amados patos. Batendo nas costas do tal invasor, disse-lhe, olha isso, gente, isso é sensacional, bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, e sim pelo ato vil e sorrateiros que galgares as profanas da minha residência. Se faz isso por necessidade, transito, mas se é para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da sua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência que o vulgo denomina nada. Então o ladrão disse, ô moço, eu levo ou deixo os patos? Quem consegue, gente, entender isso? E isso é uma história verídica, aconteceu mesmo com ele. Até eu, gente, qualquer um de nós, né? Qualquer uma vai dizer assim, cara, fica com os patos, tá tudo bem, não sei nem o que essa pessoa está falando. Mas quantas pessoas, quantas vezes vocês estavam se comunicando e saíram do ambiente dizendo assim, será que eu me fiz entender? Muitas, né? Muitas. Quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha uma linguagem difícil. Essa linguagem de startup tem muita nomenclatura que era nova, hoje está um pouquinho melhor. E eu saía falando. Aí teve um amigo meu, que é o Luciano Calil, ele é sensacional, e ele disse assim para mim, ô Cal, não dá no jeito que você está falando. E a gente, veja, dói, né, ouvir, estou me achando, estou achando que eu sou de uma bolacha pacote. Ele diz assim, não dá, o que você está falando é difícil, não tem nada a ver. Muda. E eu me bati, gente, olha que legal. Isso tem uns 7 anos, hoje eu estou falando de comunicação. E eu me bati mesmo, porque eu não sabia como falar. E aí vieram as redes sociais. E eu tinha que falar de forma leve, de forma descontraída. E eu era mais, acredita, eu sou tímida, né? E eu fico nervosa quando tenho que relacionar. Hoje não mais, mas ficava muito quando tinha que relacionar. E dentro do ambiente que eu estava, eu tinha que me relacionar com todo mundo para eu conseguir me comunicar. E eu era mais séria, e tinha uma menina que trabalhava comigo, que ela era super divertida, simpática, ela era uma loucurinha, assim, uma delícia. Só que ela não sabia a parte técnica, e eu sabia a parte técnica, e ela relacionava. E eu dizia assim, não vai dar, né? Se eu não me relacionar, como é que eu vou vender? Que sou eu que faço a parte técnica. E aí eu não vou comunicar, e se eu não comunicar, as pessoas não vão entender. E várias vezes eu saía das reuniões, dos encontros, assim, entendeu, né? E a pessoa do meu lado dizia assim, e eles não tinham entendido. Hoje, quando a gente fala com os empresários mais velhos e tal, é muito legal. Eles dizem assim, isso que você está querendo dizer é isso?
Eu digo, é isso. Mas a gente aprendeu. Ou hoje eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não sei o que significa isso. Me explica. Porque eu preciso entender um todo para eu poder comunicar com você. E muitas vezes, o que a gente faz? Não fala. Eu não entendi, explica. Eu não estou entendendo 100%, eu estou lendo pelos meus valores que você quer me vender alguma coisa. Mas eu nem tenho certeza se é isso. E eu também não vou falar, porque eu tenho vergonha. E aí, o que a gente faz? Foi-se a nossa venda, gente. Foi-se o nosso relacionamento, porque a gente não deu um passinho para trás para ouvir, para entender, para dizer. Porque no momento que a gente está ouvindo, você para e ouve as pessoas. As pessoas estão ouvindo você, da mesma forma. Viu uma coisa que eu adoro? Quando a pessoa... Vocês vão se identificar. Horrível você falar com uma pessoa que está o tempo todo no celular. Não é ruim? Você não se sente, tipo assim, não está me ouvindo. Ou você fala, ela está no computador. Vai falando aqui. Né, que ela não está te ouvindo? Não está, né? E sabe o que eu faço? Eu faço muito no acelerador. Eu sento assim, eu falo assim, na frente. Não vai falar, então não vou falar. Se não olhar para mim, não vou falar. Porque se não olhar para mim, você não vai ouvir o que eu estou falando. E não vai mesmo. Se você não pôr o seu celular só um pouquinho, você não vai prestar atenção. E aí a gente está perdendo tempo, você e eu. Então nós temos vergonha de estabelecer algumas coisas. E aí a gente tem que ir pelo exemplo. Então quando a gente chega em algum lugar, o que eu faço? Eu pego meu celular e coloco distante. A pessoa está vendo que eu estou com o celular distante, para dizer assim, ó, ele não vai me atrapalhar aqui. E aí essa pessoa tem vergonha de ficar no celular o tempo todo, porque você largou o seu e deixou claro que você está largando. Então ela vai te ouvir. Ela vai olhar para você porque você está dando exemplo. Mas isso, gente, é só truquezinho de comunicação, porque a gente tem que comunicar. E se eu estou aqui, eu tenho um objetivo, vocês também. Já pensou em ir embora e dizer, não atingi meu objetivo, perdi meu tempo? E teve mais uma coisa que o Karnal falou na apresentação dele, e isso, gente, é muito verdadeiro, quanto de vida isso vale? Quanto de vida vocês estão perdendo para estar aqui? Vida, gente, não é dinheiro, é vida. Quanto custa um sapato? Em reais, X, em vida. Porque significa que você vai ter que trabalhar e você vai ter que perder tempo para pagar o sapato. Então, quanto de vida custa a gente perder uma tarde e não entender sobre comunicação? É muito. Então, já que a gente veio para isso, nós temos que nos comunicar direitinho. Então, o problema, certamente você deve lembrar de algum episódio da vida pessoal ou profissional em que a comunicação não foi muito clara ou que gerou problemas. Dividam com a gente. Quem quer dividir? Pode, vocês têm que, não pode ser todo mundo junto, tem que ser um de cada vez. Quer, Pamela? Alguma vez que você comunicou errado, opa, sei lá, aconteceu alguma coisa? Pode. Alguém lembra? Sim? Aqui, ó, nossa amiga lembra. Nossa, é justa, né? A pessoa não ouviu, mas olha que ruim. Não foi contratado antes, né? Porque a gente não sabe que a pessoa vai estar no celular, no Facebook, e vai dizer, olha, eu estou chegando aqui, vocês não podem ficar no celular, porque eu vou te apresentar coisas importantes. E poderíamos, mas a gente não tinha essa experiência até então. E aí, como é que você fala depois? Ela vai dizer, eu mudei de ideia. E você não mudou, você estava no celular. Olha que, sabe que uma coisa que eu fiz, divertidíssima, foi saia justo, mas foi divertido. A gente chegou a falar na Via Soft, que é uma empresa de call center e tal, querendo falar de inovação. E estava eu e minha sócia, e a gente é muito amiga. E aí eu falei assim, ela falou, vocês são irmãs e tal. Eu falei, não, a gente é parceiro de vida. E foi tão espontâneo, parceira de vida. E ele era um senhor tradicional e que não estava acostumado com isso. Veja, mas nada contra, mas não sou esposa dela, né? E ela tentou consertar. Aí fez uma balança, sabe aquela coisa que tinha que a gente já fez uma coisa caótica aqui? E a pessoa muito tradicional, muito conservadora, porque é mais de idade e tal.
E foi uma saia justa, mas foi tão desconfortável, porque a gente não conseguiu reverter e ele não estava disposto, porque ele existe um preconceito ali, e ele também não estava disposto a ouvir. Depois de muito tempo, ele entendeu. Depois de muito, gente, é muito tempo mesmo, curitibano, vai lenha aí, né? Muito tempo aí ele riu, disse, você, sempre, até hoje, quando ele olha a gente diz assim, parceira de vida, né? Porque ele guardou isso. Mas olha que saia justa, porque eu não soube me comunicar. E quando eu estava vindo para cá, isso gera muito problema, a gente fala muito com empreendedores, startup e tal, então tem umas linguagens, uns termos que eu uso, que é tipo montou no porco, coisa louca assim, e eu falo isso naturalmente. E aí o pessoal diz, Ana, já que você vai falar de comunicação, leva um glossário, porque as pessoas não vão entender o que você está falando. Aí eu falei assim, não, eu vou explicar como é comunicação, eu vou explicar. Caso eu venha falar uma coisa estranha que vocês não entendem, com certeza é bobagem, vocês erguem a mão aí e falam, Ana, o que significa isso? Mas não é palavrão, tá? É só uns vácuos aí pra gente não falar palavrão no meio do caminho. Então, a assertividade é o conjunto de comportamento que possibilita a pessoa agir conforme o seu interesse. Veja, quando nós falamos de comportamento, significa que a gente está trazendo valores nossos, nossa educação, nosso olhar, atitudes nossas que nós aprendemos até então. Não significa que nós temos um comportamento adequado para aquela comunicação com aquela pessoa. Não. Então, na nossa comunicação, tem muito da gente. E esse muito da gente, como é que nós vamos, eu brinco, me vestir agora para conversar com vocês, palestrante, aí vou me vestir depois para falar com startup, daí vou me vestir. Gente, é muito difícil, às vezes não dá, às vezes é a Cauana só e ela vai falar, porque ela fala para todo mundo. E aí, será que eu estou comunicando direito? Será que eu consigo acessar todas as pessoas que estão conversando comigo? Será que eu tenho que adequar alguma coisa para que todos entendam claramente o que eu estou querendo dizer? Claro que sim. O tempo inteiro. Mas quando eu estou aqui na frente, olhando para vocês, e eu estou olhando para vocês, eu estou lendo cada uma de vocês. Então a gente sabe até onde a gente pode ir ou onde a gente não pode ir. E vocês também sabem quando estão conversando com alguém. Mas muitas vezes, atropelado no nosso dia a dia, o que a gente faz? Não lê. A gente vai indo aí, que se der, pelo menos eu conseguir terminar o dia, meu checklist lá. E são muitas tarefas, muitas coisas. E a gente não consegue estar no momento presente. E não estar no momento presente significa uma péssima comunicação, não fechar negócio, não se relacionar, não ter uma entrega adequada para o que nós nos propusemos a fazer. Então aqui tem alguns conceitos de comunicação que eu vou ler para vocês. A capacidade de se expressar de maneira direta, honesta e adequada, não infringindo o direito dos outros. É a leitura que eu estou fazendo com vocês e dizendo, né, eu posso ir até aqui ou não? Isso eu posso falar ou não posso falar? Mas se eu estou aqui conversando com vocês, daqui meia hora, 40 minutos, eu tenho que estar lá no Pinheirinho, do outro lado da cidade. Será que eu vou parar e prestar atenção em vocês? Não vou, gente, não dá tempo. Ou se alguma de vocês tem que buscar o filho, vai ouvir eu falar de comunicação? Não vai, né? Impossível. Então a gente tem que, para a gente se comunicar bem, nós temos também que organizar toda a nossa agenda, a nossa vida, para estar naquele momento com aquelas pessoas falando sobre aquele determinado assunto. Robert traz assim também, o comportamento que torna a pessoa capaz de agir em seus próprios interesses, a se afirmar sem ansiedade indevida, respeitando seus direitos, sem negar os alheios. Mas está vendo que quando a gente fala de comunicação, a gente sempre está falando do próximo também? Respeito ao próximo. Nós temos que respeitar, porque hoje a gente muitas vezes não faz isso. A gente atropela e não respeita quem está nos ouvindo. Não respeita o tempo dele, não respeita a leitura que você faz dele, a gente não respeita. E todo o conceito de comunicação é para, ouve. Olha o que aquela pessoa tem. E depois disso, comunica com ela. E deixa as coisas claras para o que você precisa. A gente não deixa as coisas, a gente não deixa. Toda essa formatação sustentada na nossa personalidade. Eu acabei de falar para vocês. O nosso comportamento, os nossos valores, isso vai conduzir a nossa forma de comunicar. Isso vai nos dizer se a gente vai falar mais ou menos assim, ou menos com um, mais com o outro. Por quê? Vamos dizer assim,
vocês têm 2 clientes. Um que vocês acham que pode fazer um baita negócio. O outro que pode ser. Para quem vocês vão dar mais atenção? Aquele que vocês acham. E significa que aquele pré-conceito anterior com aquele que pode ser, vocês já estão atendendo ele diferente. A gente faz isso o tempo inteiro. Porque a gente diz assim, não, ele não vai, né? Ele mais ou menos pode ser. Esse aqui é certeza. Então eu paro, eu ouço, eu falo. Ó que feio, né? Mas a gente comunica bem? A gente não comunica. Nem com um e nem com o outro, porque a gente está comunicando errado, porque a gente está fazendo distinção dos nossos valores. E é os nossos valores que vai ditar a forma como a gente se comunica. Então, para que possamos ser pessoas assertivas, temos que rever nossas crenças, a nossa educação, formação que recebemos quando criança e o nosso histórico de vida. Isso é muito legal, gente, porque quando nós começamos a ver as pessoas, a ouvir as pessoas, a gente faz essa leitura. Né? E aí começa a ter a empatia, que também tem muito a ser falado. Você começa a entender por que aquela pessoa é assim. Por que ela fala daquele jeito. A gente tem uma pessoa que trabalha conosco lá na aceleradora, ele é engenheiro, daqueles bem engenheiro, assim, sério. Mas ele é super legal. Mas ele é engenheiro, né? E o pessoal diz assim, nossa, ele é muito sério. E para ele a gente fala, você é muito sério. E ele diz, mas eu sou tão legal. Ele é mesmo, mas só depois, ele tem um caminho, né, para você seguir para ver a parte legal dele. E a comunicação aí, a assertividade. Eu fui fazer um pitch ontem, acho que foi ontem, né? E eu atendi online uma startup de inclusão. Gente, sério, eu suei. Mas isso é maravilhoso para tirar a gente da zona de conforto. Um dos sócios era autista e o outro era deficiente visual. E eu disse, caraca, como é que comunica? Daí um deles caiu e eu falei, tá bom, vamos aguardar ele entrar. Mas o deficiente visual não tem como saber que ele caiu. E ele continuou falando. E eu termino na base, assim. Aí eu falei assim, e eu sou simpática, eu falo, porque eu gosto de falar. E o autista não fala. Ele não aceita essa emoção só estava em mim. E ele, sério, sem rir, assim. Aí eu falei assim, para o engenheiro lá, né? Eu falei, olha, vocês estão na frente aí, que eu não sei como conduzir. E depois a gente explicando a aceleradora, como é que funcionava e tal, o autista dizia assim, mas não tem dinheiro? Mas não tem dinheiro? Mas quando tem dinheiro? Que horas entra o dinheiro? Ele só falava isso, porque ele é autista, ele não quer saber o resto. Ele quer saber, ele foi lá para perguntar do dinheiro. Se você não responder claramente sobre o dinheiro, você não está respondendo ele. E aí a gente teve, tem dinheiro, neste momento, assim, depois disso, disso, disso. Aí ele, muito obrigada, vou analisar. Aí eu falei, caraca, olha como a gente precisa aprender a comunicar. Né? Eu falei, eu acho que me saí bem, assim, consegui, né, trazer as coisas. Mas eu falei assim, será que se a gente não para e presta atenção em quem são, o que estão fazendo, o que estão procurando, naquela apresentação de 5 minutos, rapidinho assim, se eu não vejo que o cara diz, eu sou autista e o outro é deficiente visual, será que eu vou entender que a comunicação é diferente? Claro que não. Porque se a gente fosse ouvir pitch em 3 minutos, como normalmente acontece, cara, como é que eu vou conseguir ouvir a apresentação dessas pessoas? De quem elas são? Não tem como. E aí a gente precisa parar e ouvir. Mesmo parando, ouvindo, adaptando, é uma saia justa. Foi uma saia justa. E eu falei, caraca, me tirou da zona de conforto. Mas a gente conseguiu, da melhor forma, comunicar com os dois. Mas é fácil? Não. Sabe que aqui, eu sempre trago isso nos nossos bate-papo, porque ninguém acha que a comunicação tem a ver com a autoestima. Ou com o autocontrole. O que uma coisa tem a ver com a outra? Claro que tem, porque quando a gente comunica, a gente se expõe. E para se expor, nós temos que estar confortável. E se tem alguma coisa que não está confortável, como é que a gente se expõe? Porque a gente está vulnerável. Alguém vai dizer assim, gostei, não gostei, isso é ruim, isso é bom. Né? A gente está ali literalmente para ser avaliada. E aí, como é que faz isso com a autoestima lá embaixo? Se sentindo mal, com vários problemas. Não vai comunicar, gente, não dá para comunicar.
Então, eu sempre trago que o comportamento assertivo pressupõe a existência da autoafirmação. E é esse espelho. O que eu estou enxergando do outro lado? Como é que eu estou para estar aqui falando com vocês? Como é que eu vejo a forma como vocês estão me analisando? Estou confortável ou não? E isso vale no nosso dia a dia, no nosso cliente. Estou confortável com a análise que ele vai fazer de mim? Ele vai fazer. Isso pode assinar um contrato ou não. E se eu me pegar num dia... E acontece, pegou a gente num dia meio atravessado. E se eu não conseguir, né, passar porque eu não estava tão bem, eu estava meio insegura, meio desconfortável. Então, sim, a gente tem que trabalhar a nossa autoestima, o nosso autocontrole, quem nós somos, como nós estamos, para absolutamente tudo que a gente for fazer. Por quê? Porque vai transparecer. Claro que vai transparecer. Que a gente está com algum desconforto. E nessa comunicação, nessa venda, em qualquer coisa, a gente vai passar isso para o próximo. Ele não vai ler autoestima baixa, gente, isso ele não vai ler, com certeza não vai. Mas ele vai ler uma coisa ali que não está fechando. Ou sabe aquela coisa de a gente diz assim, não sei, está estranho. Às vezes é só um dia ruim, a gente vai com os nossos valores, está estranho, não fecha um cliente, ou não fecha um contrato. Empatia. Consiste na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, a gente fala demais sobre empatia. Por que a empatia tem uma conexão com a comunicação? Já aconteceu? Eu acho que já aconteceu com todos vocês, inclusive comigo. Você chegar em algum lugar, ser recepcionado por uma pessoa carrancuda, ela não está nem aí para quem é você, mas ela te tratou mal. E aí, naquele momento, você diz assim, não gosto dela. Olha que grosseira. A gente faz isso, né? A gente tem essa nosso julgamento. Mas veja, nem sei o que acontece com essa pessoa. Quem sou eu na fila do pão para ela achar que eu sou legal ou ruim? Ela não está nem aí para mim. Mas, normalmente, a gente acha que ela está e já não comunica, ou já dá 2 no pé para se sentir aliviada. Né? Você veio com coisa, eu vou com 3 pés no peito. Cadê a nossa empatia? Será que eu consigo comunicar? Normalmente, isso depois de muito treinamento, quando a gente chega alguém muito carrancudo, a gente troca uma ideia e diz, tá tudo bem? Como é que está a sua família? Aí a pessoa amolece. Quer ver para ir no banheiro, gente? Banheiro de empresa, assim, quando elas estão lavando, vocês já passaram por isso? Elas colocam aquelas carrinho gigante e não deixam você entrar. E aí você diz assim, oi, estou lavando, assim, estou limpando. Não deixa a gente entrar de jeito nenhum. Eu quebro tudo elas. Aí eu digo, sabe o que acontece? Tome remédio, preciso deixa entrar. Deixa, como é que está a senhora, seu filho, periquito, papagaio? Aí elas são super queridinhas, elas dizem assim, então passa aqui pelo cantinho. Né? Mas por quê? Porque a gente se coloca no lugar, imagine quantos banheiros elas não estão lavando, está frio, tem que pôr a mão na água, e aí tem a empatia. E dá para comunicar? Tá. Só cabe a nós querermos. E dá um trabalho, gente, comunicação dá muito trabalho. Eu imagino que vocês devem saber. Eu converso com essa tiazinha, eu fico quieto, eu mando ela para aquele lugar. Na maioria das vezes a gente volta de ré, né? Tipo, e aí quando se esbarra com ela, você já nem gosta mais, né? Se é aquela que não deixa ir no banheiro, né? Porque dá trabalho, é mais fácil a gente fazer isso. E aí a gente não comunica. Não comunica, não relaciona, não tem empatia, não engaja essa pessoa. E aí a gente monta no porco, que é o termo que eu falei para vocês. Então, facilidade de adaptação. Pressupõe que a pessoa assertiva, já estou dizendo que todos nós somos, é aquela que é capaz de se colocar à altura da outra pessoa, adaptando a linguagem ao ambiente e às situações. Quando eu estou aqui com vocês, eu tenho uma linguagem. Quando eu estou falando com startup, gente, é outra linguagem. Quando eu estou falando com aquele empresário tradicional, é completamente diferente. Ele não vai entender a forma como a gente fala. E ele já parte do pressuposto que todo mundo tem que comunicar, porque é assim que tem que ser, e acabou seu assunto, não é assim que eles são. E está errado, tem algum problema? Não. É a educação dele, a geração dele, o formato dele. E se a gente conseguir pegar a linha que ele comunica, a gente vai longe. Se nós não prestarmos atenção e entender essa linha de comunicação, a gente não passa nem na porta. E aí, volta de novo. Vocês vão ver eu falando muito a parte de estar presente, prestar atenção, ouvir, para e presta atenção em essa pessoa que você está falando. Tolerância à frustração. Capacidade de entendimento de que nem sempre as nossas vontades serão atendidas.
E na maioria das vezes, não é de primeira. Vocês todos aqui são de Curitiba? Então vocês sabem que aqui é bem difícil, né? Bem difícil entrar. Né? Mas é difícil sair também, porque depois que a gente entra, gente, isso é uma loucura. Teve uma vez que eu marquei uma reunião com um empresário importante, e eu sou muito resiliente, gente, já que é para falar, então vamos conversar. Eu já estou aqui, eu vim com esse propósito. Ele me deixou 9 horas esperando. Sempre que chegava alguém, ele dizia assim para mim, você aguarda mais um pouquinho? Tudo bem para você, né? É tipo assim, eu sou ocupado, você não tem o que fazer, você fica aí. E eu disse, claro, eu fico. E aí passou a hora, aí chegou no final do dia. No final do dia, a pessoa disse assim, olha, Cauana, estou cansado, e devia ser umas 8h30, 9 horas. Não tenho condições de ouvir. Pode ser amanhã de manhã, 7 horas. Ele achou, certeza, gente, ele achou, hoje eu tenho um ótimo relacionamento com ele, já virou uma amizade, uma relação mais pessoal. Ele achou naquela época que ele ia me dispensar pelo cansaço. E eu voltei, às 7 horas da manhã, lá estava eu de novo. Olha a frustração aí. Será que tinha tolerância? Eu chamo isso de resiliência. Ele era a única pessoa que podia me servir naquele momento. Então, eu estive lá. 8 horas, gente, esperando. O que os meus valores falaram? Falta de respeito. Essa pessoa está me desrespeitando. Essa pessoa está achando que o tempo dela é mais importante que o meu. Mas quem é que estava precisando na relação ali? Era eu. Então, o que eu fiz? Eu fiquei. Eu voltei. Depois que eu voltei, ele disse assim, achei que você não ia voltar, então, o que você quer, eu aceito. Ele nem ouviu. Ele simplesmente aceitou. Eu falei, tá ótimo, assina aqui, porque amanhã você vai mudar de ideia. Olá, você não vai saber o que você aprovou. Mas a gente criou uma relação muito legal, porque aí eu fui e fiquei e tal. Mas porque eu queria ser ouvida. Para eu ser ouvida, eu tenho que me sujeitar a algumas frustrações. Eu tenho que entender que algumas pessoas estão cansadas e que hoje elas não querem falar comigo. E que eu não sou a última bolacha pacote, que elas têm coisas mais importantes. Mas eu posso voltar amanhã. E depois da manhã, e depois da manhã, até o momento que ela me olhe e diga, olha, é verdade, essa solução me serve. Porque eu estou lá para servir lá. E quando eu tenho esse conceito muito enraizado, eu não me ofendo de ficar 8 horas esperando uma pessoa porque ela não me atendeu. É um momento diferente, mas eu quero ser ouvida. Então, eu vou fazer. Melhoria contínua. Capacidade de estar constantemente verificando possibilidades de melhoria em sua forma de se comunicar. Saber que o bom comunicador não nasce pronto e que está sempre aprendendo. Até hoje, né, gente? Vamos pegar a pandemia aqui. A gente sempre estava presencial, né? Com todo mundo e tal. Depois veio o online. A gente sabia fazer aquilo tudo, se comunicar? Quantas reuniões vocês fizeram com o microfone desligado? Ou de vocês, ou da outra pessoa, que alguém diz assim, liga o microfone. Está desligado o microfone. A gente não teve que melhorar? Não tivemos que aprimorar? Morremos? Não. Sabemos fazer hoje? Super. Fazemos muito fácil hoje? Fazemos. Mas no início, eu duvido, gente, até eu, quem não tremeu na primeira vez que falou, ai meu Deus, vamos fazer uma reunião online, e se a câmera, e se acontecer qualquer coisa, e se o fulano passar, e se meu filho gritar? Tremia na base, né? A gente não aprendeu? Aprendeu. Ali, ó, melhoria contínua. Quando a gente entende a forma que as pessoas são, a gente sabe que para um pode brincar, para outro não pode brincar. A gente não está se adaptando e melhorando. Então, só que o que nós temos que fazer? Para a gente melhorar, nós temos que entender onde a gente está errando. E para entender onde nós estamos errando, a gente tem que ter um pouquinho de humildade, saber que naquele ponto nós não somos bons. E aí a gente consegue melhorar. Se a gente achar que é bom em tudo, a gente não consegue melhorar. As pessoas aprendem e entendem muito mais facilmente a partir dos canais sensoriais. Eu sou extremamente visual. Vocês sabem a diferença entre visual, auditivo e sinestésico? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Mas eu sou completamente visual. Se alguém falar, eu digo, não dá, tem que ver. Desenha, pinta, risca, tem que estar ali para mim. Aqui, ó, eu tenho que ver. Se mandarem eu falar assim, ou muito distante, eu sempre falo, gente, chega mais pertinho,
Porque eu tenho que ver para entender, porque senão eu não ouço. E olha como é psicológico, comunicação. Se eu não estou de óculos, eu não ouço também. Olha que loucura. É psicológico, mas é verdade. Também. Viu? Ó, várias aqui se identificaram. Cauana, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sei, eu sou visual. Tirou o óculos, sou surda. Sou eu. Mas dá para comunicar? Dá, daí eu venho do óculos, peço para o povo sentar pertinho e me comunico, porque eu preciso olhar, preciso me sentir, né, integrante, ali pertencente daquele grupo que a gente está conversando. Então, o canal visual ali, como é que as pessoas são? Elas buscam sinais. Quando eu cheguei aqui, gente, eu falei para a Júlia, que trabalha comigo, a hora que der 3 horas, você faz assim, bastante. 3h15, você faz assim de novo. Chama a minha atenção, porque eu não vou ver. Ela está aqui, ó. Ela está falando bem que é 3 horas. Porque eu sou visual. Se alguém falar no meu ouvido, Cauana, são 3 horas. Esqueci. E esqueci mesmo, gente. Eu preciso ver. Se ela falar, Cauana, olha aqui, são 3 horas. Aí pronto, ó, esse movimento, pronto, gravei tudo. Mas só falar não dá. E as pessoas precisam entender qual é a forma que elas se comunicam melhor. Como é que elas entendem isso? E muitas ainda não sabem. E aí esses sinais, eles precisam ser, ó, normalmente rápido e fácil. Gestos, respiração curta, coisa rápida. Por quê? Porque é um sinalzinho para você se comunicar. Aí tem o canal auditivo, as pessoas que precisam ouvir. Elas só ouvem. Você pode, tá nem aí, aquela que fica no computador só está ouvindo ali o que você fala. É a forma como ela se comunica. Ela está te faltando com respeito? Claro que não. É o jeito dela, porque ela ouve, ela não vê. E aí nós, tendo empatia, tendo conhecimento, se colocando no lugar do outro, a gente consegue entender o perfil daquela pessoa. E aí a gente consegue ver que ela não tem alguma coisa contra nós. É o formato dela. E às vezes é o nosso também. Mas o que falta? A gente falar. A outra pessoa não vai dizer, olha, senta aí, porque eu sou auditivo, pode ir falando. Ela não vai falar isso para nós. Mas nós podemos. Sabe que sempre que eu começo uma conversa, eu digo assim, você vai dar um papelzinho, uma caneta, porque eu sou muito visual, eu estou dando um recadinho. Olha, eu preciso ver o que está rolando aqui. E a pessoa entende, está aqui, tá. Então ela se coloca na minha frente e a gente vai conversando. E se não, eu vou rodando, gente, até eu chegar ali onde meus olhos precisam estar. Porque eu funciono assim. E aí, quando a gente sabe como a gente funciona, a gente vai conduzindo para que as outras pessoas venham a nos atender da forma como a gente vai melhor se sair. São truquezinhos que tem que ter esse autoconhecimento também. E o sinestésico encosta. Ele encosta, ele fala com a mão, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada, a gente transita. E aquelas pessoas que não são sinestésicas, e elas fazem assim, você encosta, elas dão um passinho para trás. Veja, está dando recado, não encosta mais, filho. Está claro que ela não gosta. E tem aquelas pessoas que abraçam, né, que aperta, e você não é muito, daí você faz aquela coisinha assim. Mas quando a gente consegue ler, porque a gente está presente ali, nós vamos entendendo qual é o nosso comportamento e como nós vamos comunicar com essas pessoas. Se a gente estiver presente naquele momento. Se a gente estiver correndo, a gente não consegue, literalmente, a gente não vê absolutamente nada. Isso. Mas sabe que quando a gente... Eu gosto muito de trazer essa parte do visual, do auditivo e do sinestésico, porque a partir do momento que está na gente... Veja, até então eu não sabia. Né? Até esse momento, vamos dizer assim, que vocês nunca ouviram falar. A responsabilidade não é minha, bendita ignorância. A partir do momento que eu sei, cabe a mim conduzir a diferença. Então, não é mais bendita ignorância. Então, quando a gente sabe, e as pessoas elas são muito, sem perceber, elas deixam muito claro. Né? Porque elas falam mais alto, o auditivo grita, ou ele tem um tom mais assim, aí a gente está prestando atenção. O visual, ele risca, ele rabisca, ele vai na frente, ele olha no olho, assim, porque ele precisa disso. O sinestésico, a gente vai te receber beijando. Vai te abraçar, vai fazer uma festa. Não tem jeito, porque ele precisa do toque para comunicar. E aí a gente sabendo, prestando atenção. Prestando atenção, quem são essas pessoas que estão nos recebendo, a gente sabe como conduzir a nossa comunicação para o que nós queremos.
mas a gente tem que prestar atenção. E não é fácil. Eu vou ler aqui, vou chegar pertinho porque eu não enxergo. Vou ler aqui para vocês como que acontece normalmente, tá? Então, assim, eu compreendo você, o visual. Eu vejo o seu ponto de vista. O auditivo, eu ouvi o que você estava dizendo. O sinestésico, eu senti e fiquei tocado com o que você está dizendo. Ele precisa disso. Então, eu quero comunicar alguma coisa a você, geral. Visual, eu quero que você dê uma olhada nisso. Auditivo, eu quero fazer isto alto e nítido. O sinestésico, eu quero que você agarre isso. Ele tem, né, um toque, uma loucura. Outro exemplo aqui. Você entende o que estou tentando comunicar? Geral. Visual, estou pintando um quadro claro? Auditivo, eu estou dizendo, isso soa certo para você? Você é capaz de aprender? Então, cada um, depois eu passo isso para vocês também, porque a gente vai aprendendo como cada um, né, vai reagindo ou vai lidando dentro de cada uma aí das suas, vamos dizer assim, especificidades do ser humano. E a gente entendendo esse funcionamento, nós vamos comunicar muito melhor, mas muito melhor. Porque quando existe um preparo antes, veja, eu cheguei aqui, quem nos traz é o Sebrae, mas a agência Curitiba eu estou em casa, né? Eu cheguei aqui e perguntei para ela assim, quantas pessoas são? Quem são? Porque ela perguntou, quem tem MEI? Porque eu já consigo fazer uma leitura de vocês. Quando eu estou aqui e estou estabelecendo uma visão visual com vocês e é com todas vocês, eu já estou estabelecendo um relacionamento, uma relação. Então, eu sei como me comunicar. Agora, se algumas fazem assim várias vezes, eu já sei que essa pessoa eu não posso pedir para falar. Né? Eu já sei que ela está desconfortável com o meu olhar. Então, eu não vou ficar olhando para os olhos dela. Mas eu tenho que entender, eu tenho que estar aqui para perceber o que está acontecendo. Isso, gente, em todos os campos da nossa vida, né? Não só profissional, mas em absolutamente tudo. Aspectos verbais do comportamento assertivo. Aqui tem alguns estudos ligados ao comportamento que demonstram que as pessoas respondem melhor quando elas têm explicação. Que é o que eu estou fazendo aqui desde a hora que eu cheguei. Estou falando para vocês que eu comunico com o olhar, estou falando para vocês que eu tenho 2 filhos, que eu falo algumas coisas nas palestras. Então, aqui eu trago esse exemplo porque é muito simples e é aquela coisa que eu falei no início. Nós temos vergonha de falar o que nós achamos, o que nós pensamos, o que as pessoas fizeram. A gente não fala. E aí, se a gente não fala, a gente não se comunica. Pega um café para mim, substitui. Eu estou com muito frio, a explicação. Você poderia pegar um café para eu me esquentar um pouquinho? Eu estou explicando, eu garanto para vocês. Se eu falar assim, pega um café para mim, você vai olhar para mim e dizer, está louca que eu vou levantar para pegar um café para você? Você não vai falar, mas você vai pensar. Se eu falar assim, amiga, estou aqui, faz 2 horas de pé, pega um cafezinho para mim, estou com frio. Ela vai levantar e vai pegar. Então, eu estou explicando, eu estou comunicando, eu estou me relacionando com ela. E ela vai sentir uma empatia, vai dizer, coitada, a menina não parou de falar ainda, vou lá pegar um café para ela. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não relaciona, a gente não engaja, a gente fala. Fala pelos cotovelos. Mas não engaja essas pessoas, realmente não olha para elas. Então, explicar. Você ainda não terminou os relatórios, parece agressivo, né, arrogante, ainda não fez? Você ainda não conseguiu? Como que nós deveríamos fazer? Nosso cliente está esperando os relatórios. É muito importante que você entregue isso. Por que a gente não faz? Porque normalmente a gente quer dar uma bronca. Porra, ainda não fez? Estou aqui 3 horas esperando. Pensa, guarda, não fala, e depois ainda fica achando ruim o vizinho lá, o colaborador, o amigo, sei lá, não entregou. E diz assim, não adianta, ele não entrega. Mas escute, você comunicou, você explicou, você pediu, você contratou antes. Não, porque a gente não comunica. A gente acha, parte do pressuposto, que a pessoa entendeu. E que ela deveria saber tudo. E ela não sabe. E que ela entende tudo o que você entende. E ela não entende. Ela, com certeza, não entende, porque os valores dela são diferentes, a criação dela é diferente. E nós temos preguiça de se comunicar. Dicas para aprimorar a assertividade. Utilização da primeira pessoa. Quando a gente fala eu, a gente se aproxima. Não eu, assim, eu sou maravilhosa, eu sou ótima, eu sou, porque a gente ouve muita palestra que a pessoa é o centro das atenções, que é mó chato, né? Mas quando a gente se coloca mesmo, estou aqui, faço isso, aprendi assim, acontece comigo lá em casa, meus filhos me ignoram, a gente está se colocando
em conjunto com a outra pessoa, ela vai se identificando com a gente. E aí a gente, comigo também, comigo não. Então a gente vai criando esse relacionamento. Utilização de perguntas para investigar as opiniões e desejos. Hoje, quando eu apresento a aceleradora ou o instituto lá para várias empresas, eu conto um pouquinho do que a gente faz, e aí eu digo assim, mas me conta você, em que momento você está, para eu ver se tem alguma sinergia. Porque, às vezes, você chega lá apresentando um monte de coisa, ele nem te pediu, ele nem está nesse momento, ele nem quer. Então, me conta um pouquinho. Oi, eu sou a Cauana, a gente faz, mas me conta um pouquinho de você. Deixa eu entender como é que eu posso ajudá-lo. Deixa eu entender em que momento vocês estão em inovação, em startup, sei lá o quê. Porque a pessoa vai falar, e aí, a partir do momento que ela vai falar, você vai começando a pescar, né? Pô, isso aqui serve. Isso aqui. Aí você já não vai com uma apresentação de 2 horas, que não vai servir para a pessoa ir tomar o tempo dela. E aí você se coloca à disposição. Quando não dá para fazer nada, eu digo assim, estabelecemos um relacionamento. A porta está aberta, sempre que precisar. Agora você já me conhece. Aí tem muitos que dizem assim, você só me procurou para isso? Eu falei, só para te conhecer. Às vezes, não, gente, eu fui para vender. Mas não coube. Naquele momento não coube, mas eu inicio um relacionamento. A gente tem que investigar. Observar a distinção entre o que realmente é fato e o que é opinião. Por quê? Também isso faz com que a nossa condução numa reunião, numa venda, ela vá muito fácil pela opinião alheia. Porque a gente está ali para vender, então a gente está prestando atenção, ela está pegando alguma coisa de outra pessoa, a gente já coloca no meio, porque a gente já está pensando em um monte de coisa. Olha lá, fizemos lá um balaio de gato. E nem ouvimos o que a pessoa tinha para falar, se ela realmente tinha aquela opinião ou não. Emitir sugestões e evitar conselhos. Acontece muita gente querer aconselhar as pessoas quando elas não nos perguntaram. E, às vezes, é natural de algumas pessoas dar conselho. Então, eu sempre falo assim, mas eu já... E é normal, né? A pessoa já vai falando. Só diz assim, posso falar para você? Posso te sugerir isso? Se a pessoa te der autorização, aí você faz. Se ela não pediu, não faz. E é difícil a gente esperar que a pessoa peça ou esperar autorização, porque é no automático, a gente age assim. E, para isso, a gente tem o treino da assertividade. Que são as características comportamentais que adquire e desenvolve através da aprendizagem e do contínuo. Tem uma técnica sobre, que a gente fala que é o DEC. Gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, não é nada que vocês não saibam. E não é nada que vocês não tenham observado aí no dia a dia de vocês. Mas são coisas que a gente esquece. São coisas que a gente tem preguiça, são coisas que a gente fica numa zoninha de conforto, e aí a gente não faz. E não comunica direito. E quando a gente fala dessa técnica, é construir essa relação interpessoal. Como a gente vai fazer, vai com essa construção para a gente se comunicar e as pessoas conseguirem se comunicar conosco. Então, primeiro, descrever. Tudo que a gente estiver falando, fazendo, nós temos que descrever. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu espero? Claro que você não vai dizer, olha, eu espero vender. Não é assim, né? Daquela forma agressiva. Mas de uma forma com empatia, com gentileza. Descreve para a pessoa conhecer você e conseguir conversar com você. Porque muitas vezes a gente não permite. Tem uma barreira gigante aqui. É tipo, oi, ó a nossa distância. E essa distância faz com que a pessoa não se aproxime. E quando ela não se aproxima, não comunica. A gente precisa tirar essa barreira e deixar a pessoa se comunicar. Então, descrever. Expressar. Expressar sentimentos e quais foram os impactos gerados. Não estou dizendo puxar saco, viu, gente? Não é legal. Às vezes o pessoal a gente recebe muita gente lá no acelerador e todos vocês estão convidados para estarem lá. Isso é um convite verdadeiro? Não é um convite tipo, vai lá, mas eu não quero te receber. Não, é um convite verdadeiro. Muitas vezes o pessoal sai de lá e é tão gostoso, tem uma energia tão boa, e eu falo muito, adorei te receber, que energia boa que você trouxe para o nosso ambiente. Algumas pessoas ficam com vergonha, porque elas não estão acostumadas a receber elogios, e sim, elas trazem muita coisa boa, e a gente não fala. Então, nós temos que falar para que eles saibam como lidar com a gente. Quando eu for lá, de repente, eles vão saber como me tratar. Então, a gente tem que expressar, sim, o que a gente sente, se a gente não gostou, se gostou, se foi ruim. Quando chega startup do nada, eu estou lá tarefadaça, eu digo, fulano, é bom te receber, mas você não combinou, não consigo falar com você agora.
Você sente, espera ou volta outra hora? Ai, não ligou, não falou. Eu posso deixar ele lá sentado e ele vai ficar lá, ficar. Ou eu vou tratar mal, dizer, não posso falar agora. Não dá. Então, você tem que expressar. Você não combinou, não tem nada de errado, está tudo bem, segura um pouquinho, vou tentar. Se eu não conseguir, me desculpa. Não deu porque eu não me programei. Qual é o problema de falar? Nenhum. E por que a gente não fala? A gente não fala. A pessoa está ali, a gente fica puta, interrompe toda a agenda, atende mais ou menos, a pessoa sai magoada e a gente ainda fala mal dela porque ela não agendou. Não é isso? Explica, se expressa, comunica. Especificar ao outro formas concretas, modificação do comportamento como alternativa. Cheguei atrasado. Gente, me desculpa, cheguei atrasado, tinha um trânsito ali, ou esqueci, me perdoem, eu sou meio atrapalhada, me esquecida. Deixa a pessoa se aproximar e entender com quem ela está se relacionando. E isso permita que as outras pessoas também se relacionem. Porque às vezes a gente não permite. Não olha no olho, a pessoa começa a falar, você baixa a cabeça, ou você interrompe com algum assunto que a pessoa tem que interromper aquela desculpa no metade. Você não está afim de relacionar. Mas se não relacionar, não comunica, gente. E consequências. Demonstrar as consequências positivas de algumas mudanças que foram feitas. Então, a startup. É bem fácil dizer, que bom, você não agendou, mas a gente conseguiu falar. Próxima vez, você agenda para a gente falar com mais tempo, porque eu quero saber o que mais está acontecendo na sua vida. Olha lá, tem uma consequência. Eu estou dizendo numa frase que porque você não agendou e eu não consegui te atender direito, mas eu estou te explicando. Então, um exemplo. Você ficou aborrecido com um amigo que chegou 1 hora atrasado a um almoço que havia marcado com você. Não lhe telefonou para avisá-lo da demora e, quando chegou, pediu desculpa sem graça e disse que não tinha percebido o atraso. O que a gente faz nesse primeiro momento? Já estou bravo, já. Já estou quase, não sei nem se eu já não levantei e fui embora. Não é isso? Nem comuniquei, nem ouvi o que ele tinha para dizer e já fiz um monte de julgamento de acordo com os meus valores. Olha que é meu amigo, calcule quem não é. O que a gente não faz? Qual que é a descrição aqui? Fatos. Nós marcamos nosso almoço ao 12:00. E você chegou a 1. Eu estou falando isso para você. Expressar sentimentos, que é da técnica. Eu gosto muito de almoçar com você. E até porque podemos colocar nossa conversa em dia. Acontece que eu tenho horário para retornar para o meu compromisso, para o meu trabalho. Não gosto de chegar atrasado. Olha lá. Eu estou expressando um sentimento. Eu gosto, mas não gostei e não gosto de me atrasar. Mudança. Eu gostaria que da próxima vez que isso acontecer, liga para mim. Conta o que está rolando, por que você está atrasado. Consequência positiva. Gente, eu sempre sou mais para o lado positivo, mas tem gente que vai para o lado negativo. Então, eu coloquei aqui só positiva. Assim, não chegarei atrasado ao trabalho e poderei ter mais tempo com você. Veja, antes de eu trazer esse slide, todo mundo falou, já tinha ido embora, já fez cara de... né? Que sacanagem comigo. Mas, veja, quando eu vou embora, ou quando eu já estou julgando, ou que eu já estou brigando, eu estou comunicando? Não estou. Está tudo dentro de você, só de você sozinha. A pessoa nem viu. Ela nem viu que estava atrasada, quem dirá que você está braba. E olha lá, e eu estou aqui com uma úlcera. Não comuniquei. Agora, se essa pessoa senta na sua frente e você diz para ela isso aqui, nós marcamos nosso almoço. Você está 1 hora atrasada. Agora eu vou chegar atrasado, mas eu gostaria de estar com você. Isso aqui não é comunicar? Aí eu estou comunicando. Se ele repetir, aí sim o erro não é seu. Mas a partir daquele momento, o erro é seu. Só seu, sozinho. Não é dele, porque é você que não comunicou. Precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. Gente, o óbvio precisa ser dito. E a gente acha que não. Não é óbvio? Só para você, boba. Para o outro não é. Tem que falar. O tempo todo, o óbvio precisa ser dito. Então, aqui eu trago rapidinho, né, dentro de todas essas dicas. A gente tem que ser um bom ouvinte, tem sim, tem que prestar atenção, tem que estar presente em qualquer coisa. Qualquer coisa que eu digo, gente, se tem um ser humano, nós temos que prestar atenção e estar presente. De qualquer ser humano, desde um pequenininho, uma criancinha, até um senhor, porque eles agem de forma diferente da gente. Então, a gente tem sim que ser um bom ouvinte. Ser coerente,
porque os valores das pessoas são diferentes dos nossos, o olhar, a expectativa, é tudo diferente de um para o outro. A gente tem que ter um poder de síntese. Eu gosto aqui, tem algumas pessoas que, além de ser sinestésicas, elas são embaralhadas. Eu digo que elas são confusas. Elas falam um monte de coisa, começa, não termina, daí começa uma história, daí para pela metade, daí lembra de outra coisa, daí traz aquela, daí já largou a outra, faz uma confusão assim. E qual que é o nosso papel? Julgar e dizer assim, bem louco, essa pessoa confusa, não está entendendo nada. Vai dizer, respira, calma, fala devagar, me explica de novo que eu não estou entendendo. A gente não faz isso. A gente acha que ela é confusa e que está lá e deixa. Poder de síntese. Quem não tem, a gente pode ajudar. E não é feio. A forma como vocês fazem, ou como a gente se coloca, não é feio. Agora, se nós formos com um olhar de arrogância, de julgamento, isso é feio. Né? Mas calma, respira um pouquinho, bebe uma água, me explica de novo. E me explica de novo, porque eu não entendi. Fala de novo para a mamãe aqui que a mamãe não ouviu. Não é? É o nosso papel a partir do momento que a gente sabe qual é a nossa responsabilidade. Capacidade de planejar e comunicar. Equilíbrio entre expressões e gestos. Gente, o corpo fala, vocês já ouviram esse termo? Tem um livro que fala também. O corpo fala, vocês já ouviram? E eu analiso, gente, é terrível. Quando a pessoa está assim, o que ela está fazendo? Fechada, completamente fechada. Ela está assim. Gente, é claro que a pessoa não quer te ouvir. É evidente que ela não está aí para você. E aí ela vai passando expressões que a gente vai entendendo até onde a gente pode ir ou até onde a gente não pode ir. E quando o sinestésico encosta, a pessoa faz assim. Gente, isso é pior do que um soco no estômago. Eu fico envergonhada. Você falou, não encosta, nem não gosta. Por quê? Ele está dando, né, ele está mostrando, demonstrando como é que ele está, como é que ele é, o que ele está achando daquilo. E aí a gente tenta dar uma volta. Se a gente não consegue, respeita e tenta uma segunda vez para não invadir a outra pessoa. Discernimento, prever as consequências dessa comunicação, despertar o interesse no receptor. Gente, despertar o interesse no receptor, eu faço isso toda hora que eu vou fazer uma apresentação. Sabe por quê? Eu tenho pavor, mas eu já falo para a pessoa, eu já trago, já converso, eu já olho assim. É horrível que você começa a ver que a pessoa quer dormir. Aí, o que eu entendo? Essa palestra é chata, essa conversa não está legal, gente. Termina logo, porque esse negócio está ficando ruim. Mas, às vezes, a pessoa está ali na frente falando e ela nem prestou atenção nisso. Ela não está nem aí, tipo, azar dele, estou ganhando para estar aqui, né? Sinto muito. Mas é ruim, porque significa que você não está entregando o que você veio entregar. E aí, aqui é uma lição, assim, eu acho que é aquela árdua. Porque quando a gente vai atender qualquer pessoa, quando a gente vai vender, quando a gente vai atender o nosso filho, nós temos, sim, que despertar esse interesse. E não é fácil despertar interesse, porque as pessoas estão olhando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E aí, trazer elas para o presente, para você conseguir vender o que você quer vender, ou comunicar o que você está proposto, é muito difícil. Mas dá, viu? Ó, todos vocês estão aqui comigo, olhando para mim, que horas são? Ó, 1h22 falando, e vocês estão aqui. Então, a gente consegue, tá? Estou comunicando certo, eu acho, né, gente? Adequação na forma de se comunicar. E conhecer o receptor. Conhecer o receptor significa, deixa eu entender quem é essa pessoa. Deixa eu conhecê-la, deixa eu dar uma pesquisadinha, deixa eu ver o que ela está buscando. Isso aqui, como ouvir melhor. Aí a gente traz aqui, ó, olhar para quem fala, tudo isso que eu vim fazendo para vocês, para a gente já quase que fechar. Colocar-se numa posição de escuta, manter uma postura firme do corpo em estado de alerta, controlar as emoções, que é natural, às vezes a gente não controla, não interromper enquanto o emissor está falando, procurar ouvir para compreender o que o outro pensa. Como ouvir melhor, depois eu vou deixar, porque senão vocês não vão conseguir, a gente vai conseguir conversar um pouquinho. Então, sempre, né, tudo que eu já falei aqui, eu trago só uma passagem para que depois vocês lembrem, né, do que a gente conversou. Respeitar as opiniões, os nossos valores, da onde que sai o som, compreender quem está falando, distinguir o que é meu e o que não é meu. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês, para a gente encerrar, é não se a gente está se comunicando bem, se nós estamos sendo um bom ouvinte.
E aí eu vou deixar aberto mesmo para vocês responderem e contarem um pouquinho para nós sobre ser. Gente, não tem certo e errado, porque até então vamos partir do pressuposto que até então a gente não sabia. Eu vou passar o microfone para vocês. Quem não se sentir confortável não precisa falar, mas conta um pouquinho para nós se você está sendo um bom ouvinte, aí vocês vão passando, e como que vocês se sentem em relação à comunicação hoje de vocês. Boa tarde. Eu acredito que sim, eu cheguei um pouquinho atrasada na palestra, mas a partir do que eu ouvi, eu acredito que sim, sempre temos coisas para melhorar, né, para aprimorar, mas boa parte do que já foi exposto eu aplico também. Uhum. Eu sempre fui muito faladeira, mas acho que estou aprendendo a ouvir mais. Eu percebo mais hoje em dia, eu paro para ver se eu não estou interrompendo, se estou deixando o outro, se estou dando atenção para o outro. Então é um processo ainda Na verdade, eu estou num conflito mais de um conceito anterior que você deu com relação a ser sinestésico, porque eu tenho uma coisa muito do visual. Eu gosto tudo no papel, gestão à vista, adoro um post-it pendurado, mas eu sempre me considerei muito sinestésica, porque na minha cabeça, qualquer movimento era uma informação. Então, se alguém me toca, ele está dando abertura para alguma coisa. Né? Se sente um pouco mais fechado, eu estou tendo um pouco mais de dificuldade. Então, eu tenho uma leitura sobre movimentos, que não necessariamente são os toques constantes, que, para mim, gritam. Então, eu, na verdade, assim, eu toco no propósito. Se eu tiver um propósito, eu vou tocar. Eu não vou tocar aleatoriamente. Então, assim, eu chego, dou bom dia, um cartão de visita, está tudo bem. Mas, para eu fazer esse movimento novamente, tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Então, acaba que eu percebo que os movimentos e os contatos, para mim, são informações muito importantes. Exato. Então, até quando, por exemplo, eu estou numa apresentação, ou quando eu estou fazendo qualquer tipo de explanação, eu tento formatar ali naquele momento um momento de movimento, né, para poder que seja feito o registro. Mas agora ficou muito claro para mim isso de que o sinestésico também é aquele que movimenta o tempo inteiro, né? Mas é isso, como ouvinte... Uhum. Só dizer que perdeu o óculos, que a gente fica surdo na mesma hora, né? Mas, assim, com relação a ser ouvinte, eu acho que como bom ouvinte, sim. Mas como comunicação, ainda não. Eu tenho dificuldade de saber a hora, de dizer não entendi o que você me falou. Né? Então, eu escuto, assimilo. Eu não sei nem se é vergonha, sabe, Cauã? Eu acho que é uma coisa do tipo, era isso mesmo que queria falar. E eu poderia ter tido a oportunidade de perguntar, era isso mesmo? Né? E não, eu assimilo. Uhum. Eu não sei se é porque a minha formação é em psicologia, né? Então, quando chega no final, em processos técnicos terapêuticos, a gente já faz isso no final. Então, assim, isso quer dizer isso, aquilo? Você gostaria de dizer algo mais? Mas aí, quando eu saio do técnico, eu me permito não terapeutizar. Então, assim, eu não vou ficar perguntando isso, que senão a pessoa vai ficar achando que eu estou fazendo uma análise, né? Mas acabo errando, acabo... Exatamente. As coisas nos seus... o ponto no i. Mas é isso. Oi. Minha voz não está contribuindo muito. Mas, sim. Eu me considero boa ouvinte, né? Como mãe, principalmente, também, porque com filho pequeno eu acho que a gente evita muitas birras, muitas frustrações. A gente primeiro ouve, para então orientar, né?
E enquanto relacionamento profissional, amizade, né, eu acredito que também seja uma boa ouvinte, porque eu gosto de ouvir, interpretar, antes de sair metralhando, digamos assim. Né? Então, eu consigo ser uma boa intermediadora das situações. Né? Eu acho que é um processo de amadurecimento, né? Com o tempo você vai aprender, exatamente, principalmente. E uma das coisas que você falou que me marcou bastante, que eu falo muito também para filho, para profissional, para o marido, para todo mundo, que a gente pode falar o que a gente quiser para as pessoas. Tudo vai de como a gente fala, né? De como a gente comunica. Olá, boa tarde. Meu nome é Graziela. Aí você falando, né, de ser bom ouvinte, eu sempre pensei, né, no meu passado, que eu sempre tive uma síndrome do pensamento acelerado, né? Tinha dificuldade de ouvir os outros porque eu estava o tempo todo pensando em muita coisa. Justamente isso que você falou, de não estar no momento presente. Mas isso eu desenvolvi há pouco tempo, assim, acho que uns 3 anos eu comecei a desenvolver essa questão de parar, respirar, né? Constante. É um exercício. Tá. E o que me ajudou muito também, assim, nesse processo de parar e silenciar e ouvir, esvaziar a mente, né, é o processo da meditação. Né? Isso, para mim, assim, foi uma libertação, foi algo que, caramba, eu consegui fazer silêncio. Então, eu recomendo, né? É muito bom. É uns minutinhos, né? Coisa de 5 minutos, só para... mas é isso. Olá, eu me chamo Juliana. Eu ainda estou em bastante desenvolvimento, né? Tanto como comunicação como ouvinte. Sobre essa questão do ouvinte, eu acho que, para mim, depende muito do contexto. Então, muitas vezes, estou conversando ou com uma pessoa ou ouvindo algum assunto que, naquele momento, não me interessa ou, de alguma forma, me gera algum desconforto. Então, eu tendo a ignorar um pouco, assim como você falou dos seus filhos, né? Eu ainda não sou mãe, mas acredito que, quando, né, for, também terei que trabalhar bastante essa questão. Mas é isso.
Oi, boa tarde, eu sou Débora. Eu me considero boa ouvinte, mas ainda não me comunico tão bem quanto eu desejaria, assim, me expressar, né? Talvez por minha vergonha, por julgamentos alheios, assim, acho que é o que impacta mais, né? É uma dor, né? Vou passar para minha mãe aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Áurea. Eu acho que sou uma boa ouvinte. E eu acho que a gente tem que se fazer ouvir, né? Que o outro preste atenção na gente. E às vezes acontece mesmo, como você diz, alguma coisa que não é do nosso interesse. Às vezes a gente sai, desconcentra, não presta muita atenção na conversa, depois você já retorna aquilo. Às vezes você pega só o final da história, porque você está preocupado com alguma coisa, isso acontece, né? A gente desviar a atenção. Às vezes a história está tão embrulhada e você está tão ansiosa com outra coisa que você acaba passando por cima daquilo, daí só pega o final e concorda. Mas isso aí, acho que todo mundo acontece, né? Ela não discorda, ela concorda, né? Isso aí, o negócio é mesmo que não entender, concorda. Boa tarde, eu sou Nelson e eu também gosto muito de ouvir, né, as pessoas, e nessa de ouvir a gente realmente consegue, né, ir trabalhando com o que a pessoa está passando. E a gente consegue ter esse relacionamento, né, de respostas, enfim, né, e às vezes pessoas bem um pouco agressivas, a gente tem que ter usar até um pouco de psicologia, né, e palavras, gestos para tentar, né, a pessoa se acalme, enfim, né, porque eu trabalho na área de ensino, mais precisamente, professor da autoescola. Aí a gente pega alunos diferentes, né? Pega um aluno muito falador e o cara vai bem e tal, de repente pega alguém que, né, é quieto, não está, é a primeira vez que está pegando o carro, enfim, aí você tem que ir passando de uma forma diferente. Então, isso traz para a gente, né, todo um ensinamento, né, de como está ouvindo, como está lidando uma pessoa ou outra diferente, enfim. E essa mensagem, né, que a gente recebe e passa, né, é bem importante, porque a gente consegue transmitir, né, e a pessoa começar a ver né. Sim. Então seria, né, até achei importante, né, de estar fazendo o curso também, porque é todo um aprendizado que a gente vai, né, pegando, aprimorando isso. Isso, ok. E obrigado, eu agradeço também. Vamos ver se a voz sai. Também estou com uma super faringite, mas vamos lá. Eu sou Letícia e eu, sem dúvida nenhuma, sou muito melhor ouvinte do que comunicadora, vamos dizer assim. Eu acho que a gente ser ouvinte parte muito da empatia, né, que a gente tem pela pessoa, até um pouco, né, dependendo da situação, do respeito. Mas quando a gente vai falar sobre a comunicação, eu tenho uma facilidade, né, quando é relacionamento, mas profissionalmente, às vezes tecnicamente falando, eu tenho uma dificuldade porque eu sou arquiteta e sou completamente visual.
Então, se eu tenho que mostrar alguma coisa, tem que ter alguma coisa desenhada, tem que ter alguma coisa no papel extremamente clara e objetiva. E eu vou me comunicar daquela forma. Agora, se realmente começar a ter muito assunto envolvido, vamos dizer assim, aí eu já falei assim, vamos voltar para cá? Vamos focar aqui? Foco, foco, foco. Exatamente. Exatamente. Então, eu sinto necessidade desse amadurecimento nesse aspecto, de conseguir captar, né? Até a gente brinca, né? Eu sou sócia da Mirella e da Janaína. A Mirella sinestésica, eu visual. Então, às vezes ela começa falando milhões de coisas assim. Foi exatamente isso. Eu só peguei o final. Exato, e eu noto essa dificuldade, porque é justamente isso. Às vezes eu só peguei o final do que a Mirella está falando, eu estou pensando no que está desenhado. Então, é justamente esse contexto que eu sinto que eu preciso melhorar muito na parte de comunicação. É. É verdade. Boa tarde. Eu sou o inverso dela, porque eu acho que eu me comunico bem e ouço pouco. Mas eu quero pôr um probleminha que eu tenho ultrapassado e passado várias vezes atuando como vendedor. Eu vou dar um exemplo. Se eu olhar para você e falar, nossa, Cauana, você está muito bonita, está muito bem vestida, esse seu brinco preto está combinando muito bem. Eu vou te dar um outro exemplo. Aquele citação do Karnal que você disse, puxa, me pegou, parabéns. As pessoas entendem isso hoje como um assédio. E não é. Eu sou uma pessoa educada e estou elogiando a pessoa que eu estou tendo. Então, mas eu tenho sofrido isso, por isso que eu pus esse fator aqui, né? Na hora que eu faço um elogio, eu não sei se hoje as pessoas estão... Eu tenho que justificar o elogio. Eu tenho que fazer o elogio e justificar. Eu não posso... Não, não é. Ok. Obrigado. Ok, obrigado pela dica. Boa tarde a todos, eu me chamo Pamela. Eu acredito que eu seja, sim, uma boa ouvinte, só que tem situações que eu fico um pouco mais reativa, dependendo do que a pessoa me traz. Porque eu sinto que me desperta gatilhos que às vezes me deixam desconfortável. Então, dependendo da situação, eu tento cortar a pessoa. Então, isso é um ponto de melhoria que eu tenho que desenvolver. Boa tarde, eu sou Gleice, né? Eu sou uma boa ouvinte, né? Às vezes eu escuto até demais. Porque às vezes as pessoas me pegam para Cristo, principalmente família, sabe? Todo mundo quer vir me contar os problemas. Eu tive que dar uma cortada nisso, porque além dos meus problemas, eu tinha que escutar e ajudar a resolver dos outros. Porém, eu estou sendo uma péssima comunicadora.
eu como designer, eu tenho uma linguagem muito técnica, eu consigo vender meus projetos, mas a partir do momento que eu comecei a empreender e ter que fazer venda de produto físico, eu não estou sabendo me comunicar, porque eu me pego muito ainda com palavras técnicas, né? Então eu sei que eu tenho que mudar isso, né, de uma forma e para uma nova linguagem, para o mercado da internet, né, das redes sociais, coisas que eu não usava. Por quê? Porque eu tenho vergonha de aparecer. Oi? Então, exatamente. Até fiz várias mentorias, daí uma delas falou assim, não, mas a hora que você tem que falar dos benefícios do seu produto, você fala tecnicamente. E as pessoas não compram isso, as pessoas compram emoções. Né? E isso, meu comunicador é muito baixo. No lado bom, eu fiz um curso de vendas. Para fazer reunião, olha que loucura! É a forma como
se expõe mais. É muito difícil. Mas a gente tem que o tempo todo tirar essa barreira e se colocar à disposição, literalmente, de falar. E assim, a gente tem na aceleradora também que tá tudo bem errar. A gente erra rápido e erra barato. Não sei falar. Estou fazendo um curso. Tá bom, errei agora, amanhã não vou errar de novo. Erra, desconstrói aquele negócio que não pode errar, não pode falar errado. Pode sim, porque é só errando que eu vou acertar. É só errando que eu vou perceber que está errado e vou ter um movimento pro certo. Então, eu vou encerrar, gente, agora que depois eu vou embora. Eu não sei qual é o compromisso depois da agenda aqui da agência, mas obrigada, né, pelo tempo de vocês, pela conversa de vocês. Eu deixo o convite, viu? Vocês já são mais próximos. Vão lá na aceleradora, fica no Pinheirinho, longe para Dedéu, mas a recepção é boa, vão lá, troquem. Se quiserem me seguir nas redes sociais da Casa Menina, e eu sigo de volta também, eu converso, eu falo até o final da vida, eu falo. E olha, isso aqui é só um parênteses, é perigoso, como ele falou lá as pessoas acho que é cantado, às vezes eu estou na rede social, quem faz isso, né? Então é uma comunicação louca. E eu gosto das coisas, e eu me identifico, então às vezes tem coisa de terapia, às vezes tem coisa lá da viagem, e eu digo assim, cara, que lugar legal onde é? Eu não sei. Às vezes eu não vou, eu digo assim, faço isso com meu filho, você acredita? E funciona porque mas é porque eu estou naquele momento ali, e eu converso com todo mundo. E às vezes eu faço amigos nas redes sociais aí no Brasil inteiro. E às vezes eu recebo uns convites para jantar. Não aceito, mas a gente se comunica. Está vulnerável, né? Você está vulnerável, você está se colocando. É a condição que eu digo assim, se a gente está comunicando, nós estamos expondo vulneráveis. Então, a gente vai receber de tudo. E aí, como é que a gente vai reagir se é você que está apertando o botão, né? Então, se você está apertando o botão, você tem que estar preparada para todo o que você vai estar recebendo. Isso pode ser bom, pode ser nem tanto. É ruim,